Boa noite, Floripa, boa noite, Brasil, boa noite, mundo. Eu estou Eustáquio Patunas e este é o programa Vida Inteligente. O assunto que nós trazemos hoje é por demais interessante. É cirurgia plástica. Você está acostumado a ver nas suas tardes, estou me referindo às mulheres, nas tardes que você assiste televisão, porventura você tem tempo, você sempre fica vendo aqueles médicos, aqueles especialistas que vão lá, ficam falando sobre cirurgia, sobre estética e tudo. Hoje nós vamos abordar a cirurgia plástica de uma forma diferente, uma forma de esclarecer você. E para isso nós estamos trazendo hoje aqui o Dr. Dimitri Cardoso de Matos. Tudo bem? Tudo bem. Você está bom? Firme? Prazer em recebê-lo aqui. Eu agradeço. Dimitri, hoje aconteceu uma coisa engraçada. No Vida Inteligente aqui tudo ao vivo. E hoje de manhã, antes de vir aqui para o programa, aí eu recebo um e-mail. E esse e-mail, por curiosidade, aborda cirurgia plástica. Eu quero compartilhar o que eu recebi. E já vai ser uma boa entrada para o nosso programa. Deixa eu pegar o óculos aqui, fora da cena. Ó, uma mulher foi levada às pressas para o CTI de um hospital. Lá chegando, teve a chamada quase morte, que é uma situação pré-coma. E nesse estado encontrou-se com a morte. Que é isso? Perguntou. Eu morri? Não, pelos meus cálculos, você morrerá daqui a 43 anos, 8 meses, 9 dias e 16 horas. Ao voltar a si, refletindo quanto tempo ainda tinha de vida, resolveu ficar ali mesmo naquele hospital e fez uma lipoaspiração, uma plástica de restauração dos seios, plástica no rosto, correção do nariz, na barriga, tirou todos os excessos, as ruguinhas e tudo mais que podia mexer para ficar linda e jovial. Após alguns dias de sua alta médica, ao atravessar a rua, veio um veículo em alta velocidade e atropelou, matando-a na hora. Ao encontrar-se de novo com a morte, ela perguntou toda irritada: puxa, você me disse que eu tinha mais 43 anos de vida. Por que eu morri depois de toda aquela despesa com cirurgias plásticas? A morte aproximou-se bem dela, olhando-a diretamente nos olhos e respondeu: criatura do céu, eu não te reconheci. Então, eu achei muito engraçado, porque tem pessoas que, essa piada que apareceu, realmente tem pessoas que se transformam e se deformam em cirurgia plástica. Bem, me dê uma visão geral, então, doutor Dimitri. Quando se deve realmente fazer uso da cirurgia plástica? Na avaliação dos pacientes, quando eles chegam no consultório, a gente tem que prestar muita atenção do que realmente eles querem com a cirurgia plástica, para não frustrá-lo de uma maneira específica, digamos. Tem que ver com o que tem relacionado àquele problema. Às vezes a pessoa vem com um problema do nariz. Daí tem que tentar prestar atenção nas entrelinhas do que ele fala. Então, se o problema realmente está relacionado ao nariz, se foi um problema que incomoda ele, que ele respira mal, ou porque às vezes ele não considera o nariz bonito, já passou por questão de autoestima, por situações constrangedoras por causa disso, ou se ele está querendo alguma coisa em troca. Às vezes é uma esposa que ele perdeu, ou às vezes é alguma coisa que ele perdeu por causa daquilo, ou ele acredita que ele vai reconquistar aquilo que ele perdeu. Então, com a cirurgia plástica. Você quer dizer então que um cirurgião plástico também tem um pouquinho de psicólogo? Ele tem que fazer uma anamnese em outro sentido do que o paciente está procurando nele. Ele tem que tentar descobrir o que o paciente realmente deseja com aquele procedimento. Porque o paciente vai para o cirurgião plástico já com uma certa ideia formada do que ele realmente quer. Sim. Então, às vezes, tentar modificar o que ele está imaginando para complementar, para conseguir conquistar o desejo que ele tem. Então, às vezes, operar o nariz não vai resolver o problema que ele tem. Depende do que vem. Ou a mulher, naquele caso, fazendo lipoaspiração, ou cirurgia das mamas, o que realmente ela está querendo com aquilo. Se realmente é uma coisa que incomoda no dia a dia dela, ou se aquilo ali ela está querendo uma coisa além, reconquistar o marido que ela perdeu. E às vezes mesmo com a cirurgia plástica, ela perdeu o marido não por aquele motivo, perdeu porque ela brigou com ele, porque ela não foi educada, por milhares de motivos, mas não
não por ela estar com aquela gordura extra ou com a mama dela não estar exatamente igual quando ela tinha 18 anos. Mas como é que você fica assim na frente de um paciente, vamos dizer? Você fazer uma anamnese, deve ser uma coisa delicada. Você está entrando na vida dela, você está tentando tirar informações para poder fazer um diagnóstico assim. Você já teve casos, por exemplo, de até dissuadir um paciente de fazer uma cirurgia plástica? De fazer ele desistir de uma cirurgia plástica? Inclusive até no consultório. A mulher vem com a Acontece ideia, tem problemas de rugas e tal e tal. E aí tem que falar exatamente o que a cirurgia consegue, o que consegue atingir com a cirurgia. Não adianta falar, vou operar o seu rosto, aconteceu exatamente comigo semana passada. Eu queria operar meu rosto. Dizer, essas rugas não vão sair com a cirurgia do rosto não vai resolver. Às vezes um peeling, algum outro tratamento adjuvante, ou um tratamento mais leve, ou tentar adiar um pouco essa cirurgia, vai conseguir conquistar exatamente o que ela deseja. Então, às vezes ela chega no consultório, eu quero operar meu rosto, mas às vezes existe outra, mas o objetivo dela não é, ela quer tirar aquelas rugas na lateral do rosto, na lateral dos olhos, que não se resolve com a cirurgia da ritidoplastia, a cirurgia do lifting facial. Então, às vezes, conversar com ela, explicar quais são os objetivos que a gente alcança na cirurgia e quais realmente não tem o verdadeiro sucesso. Você lida com o maior órgão do corpo humano, né? Que é a pele, né? Sim. Por que a nossa... Vamos falar da saúde da nossa pele. O que faz com que ela se deteriore, vamos dizer, ela se modifique e ela leve a gente a buscar uma cirurgia corretiva? Um tratamento Quais são os principais motivos? Nem sempre o tratamento da pele está relacionado com cirurgia. Sim. Existem vários tratamentos da pele, inclusive tratar a pele tem várias maneiras, né? Hidratação, proteção do sol, a esfoliação, o peeling, né? Que é uma esfoliação mais profunda, né? Tem peelings de diversas profundidades. Ou a cirurgia, né? Mas a cirurgia ela não vai modificar a qualidade da pele. Não muda isso? Não, a cirurgia ela reposiciona a pele. Até na cirurgia a gente pode fazer abrasão, que seria um peeling mecânico, que até melhoraria a qualidade da pele, depois que aconteça a cicatrização. Mas na cirurgia é mais o reposicionamento, tentar esconder a cicatriz e tracionar a pele. Mas o tratamento da qualidade da pele não é feito sempre com a cirurgia. Qual é a sua opinião? Quer dizer, eu vou até perguntar para uma pessoa que lida com isso, que é um médico que lida com isso. Uma paciente jovem que vai te procurar. Hoje de manhã, inclusive, estávamos conversando a respeito disso, na academia, né? Nós estávamos falando aqui nos bastidores sobre mastologia, o seio do homem. E tem mulheres e tem homens que têm preocupação com isso, que vem não necessariamente com a idade, assim com a obesidade, né? Sim. E as mulheres também. Agora, o que isso... Uma jovem fazendo uma cirurgia para aumentar ou diminuir o seio, o que ela pode trazer de problema futuro ou não traz nenhum, vamos dizer? Muitas pessoas, porque eu vou fundamentar a minha pergunta melhor. A mulher geralmente está em período de formação ainda. Mas a vaidade dela, toda essa coisa, faz com que ela convença o pai ou com recursos próprios, vá lá procurar um profissional para corrigir alguma coisa que ela não goste de si. Isso vem a prejudicar num futuro, vamos dizer, ou não? Depende do caso. Depende do caso? É muito relativo, assim, mas na grande maioria das vezes não há necessidade da violação da glândula na cirurgia do aumento de mamas, que é o exemplo citado. Então, primeiro tem que tentar ver o que realmente é o problema da menina, né? Se o tecido mamário ainda não está desenvolvido de maneira completa, às vezes retardar tentar atrasar um pouco essa cirurgia, ver se realmente é o desejo dela, ou às vezes porque a amiga colocou, que a amiga começou a chamar mais atenção, depois colocou a prótese. Isso, geralmente então, é assim. É aquilo que eu falei, tentar escutar as entrelinhas, entender o que está nas entrelinhas do que o paciente está te falando. Então, qual é a razão? Mas às vezes a cirurgia, a gente considera a cirurgia estética, a prótese de mama é cirurgia estética. Só que esse limite é um pouco tênue sobre o que é estética e às vezes é uma coisa que constrange ela, tem muita vergonha, não vai na praia, não coloca um biquíni. É verdade, isso aí. Então, às vezes uma cirurgia dessa vai trazer muito benefício. Só que nenhuma cirurgia plástica, como qualquer outra cirurgia, é isenta de riscos, né? Então,
todas as cirurgias plásticas têm o seu percentual de risco, então a gente só indica realmente quando há necessidade, né? O mais importante de tudo, cirurgia plástica, quem está habilitado a fazer cirurgia plástica? No Brasil, todo médico ele pode realizar qualquer procedimento. Então, um dia que ganhou o diploma de médico no Brasil, eu posso... Um clínico geral, fez os 6 anos... Fez os 6 anos de medicina, já pode fazer até uma neurocirurgia, um transplante cardíaco, pela lei brasileira. Ok. Tá? Só que o ideal, o que é recomendado pela sociedade brasileira, é sempre tentar a formação por residência médica, que é uma formação mais completa, parece uma prova. É o que a gente chama de especialização, onde o médico vai se especializar em algum segmento da medicina. Isso. Em alguns lugares tem a especialização, que normalmente não é por prova, é por convite, ou às vezes a pessoa se inscreve. Existe a residência médica, que é o ideal, né? Então a pessoa vai prestar uma prova, vai ganhar, os primeiros lugares vão ter a escolha de entrar, como se for, é igual outro vestibular. Claro. E aí, disputando essa vaga, ganha a bolsa do MEC, né, que é o Ministério da Educação e Cultura, que ele paga uma bolsa para sustentar esse residente nesse período. E no caso da cirurgia plástica, tem que prestar essa prova, fazer 2 anos de cirurgia geral. Então tem que ser cirurgião, tem que operar vesícula, hérnia, abrir abdômen em caso de emergência. Então, até no caso de uma complicação da cirurgia plástica, precisa conhecer bem já a anatomia. Tem que ser um cirurgião, tem que operar o corpo inteiro. E aí depois, 3 anos, prestar uma nova prova, que só quem tem o título de cirurgião pode prestar, e aí escolher entre as outras especialidades cirúrgicas, como urologia, cirurgia vascular, claro. E aí existe também a opção de cirurgia plástica, né? O que eu falei no começo do programa, que as pessoas, que isso que a gente tem visto nas TVs à tarde, sempre que tem oportunidade, se vê muitas coisas horrorosas, sim, muitos resultados assombrosos, e ao final da história, quer dizer, nós não estou aqui para confirmar, eu estou passando o que a gente vê. Geralmente é o profissional que não estava habilitado para fazer aquele tipo de cirurgia. Sim. Então, se a lei faculta, vamos dizer, então, claro, se eu estou com um problema cardíaco, eu vou procurar primeiramente um clínico geral para ver a minha situação e certamente ele vai me encaminhar para um especialista que é um cardiologista. Então, onde é que eu quero chegar nessa pergunta? Que quem quer fazer cirurgia plástica preferencialmente deve procurar um cirurgião plástico. Sim, o ideal é procurar o cirurgião plástico, que ele já tem aquela formação e ele tem que... que é específica para aquilo que a pessoa necessita. E o ideal é que seja membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Também então, tem isso. No final da nossa formação, a gente presta uma prova, parecida com o pessoal gosta de comparar com a prova da OAB. Da OAB, claro. Então, nós fazemos uma prova escrita, depois uma prova com a avaliação do nosso currículo, se foi em vários congressos, se participou, se tem produção científica, e numa terceira etapa que são os slides que são mostrados de vários pacientes e vários cirurgiões plásticos, são 10 cirurgiões plásticos, cada um vai fazer uma pergunta, vai ficar 3 minutos na sua frente fazendo perguntas. Olha, então o que aconteceu com esse paciente, qual é o problema dele, o que poderia ser feito para melhorar esse problema dele, então quais são as técnicas, quais são os tipos de cirurgia que... Então, na verdade, esse tipo de procedimento qualifica o profissional. Qualifica. Porque só a formação acadêmica a gente vê que não é o suficiente, vamos dizer. Hoje em dia tem muita gente misturando as coisas, mas o bom é sempre saber de onde é que veio esse cirurgião, né? Esse cirurgião, qual é a formação qual dele. É a real formação dele. Então, né? É importante que o paciente, se eu vou lá na sua clínica, por exemplo, se eu vou lá no seu consultório, Dr. Dimitri Cardoso de Matos, CRM número tal, aí eu vou pesquisar junto ao entra no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Sociedade Brasileira, eu vou ver se você está credenciado, tudo bem? Isso, então são cuidados que qualquer paciente pode tomar. Sim. E se tomasse esse tipo de procedimento, certamente não teríamos o que tem acontecido por aí. Sim. Tem até um estudo lá em São Paulo que mostrou que 97% dos processos em cirurgias estéticas foram por não cirurgiões plásticos. Incrível. Então, a grande maioria por não cirurgião plástico. Mas por quê? Porque tem muitos médicos e até não médicos que acabam fazendo esse tipo de principalmente preenchimento,
pequenas cirurgias que acabam infeccionando porque não opera no lugar adequado. Agora, de novo, na mídia acabou mais casos de infecção, injeção de silicone industrial. Silicone industrial, quer dizer, líquido, né? Injeção mesmo, colocar. Aconteceu no nosso estado há 3 anos atrás, pacientes que tiveram que retirar as 3 mulheres que nós atendemos no hospital universitário, tiveram que fazer a mastectomia, retirada das mamas, por causa da infiltração. Faz silicone, uma reação de corpo estranho muito grave, porque é um corpo estranho não purificado, né? A prótese de mama também é um corpo estranho, mas é um corpo estranho que está encapsulado, que tem um silicone inerte, né? Ele não faz a reação. Agora, um silicone que é silicone industrial, silicone cheio de impurezas, você nem sabe de onde vem a procedência, né? Então, ele fica perdido debaixo da pele, na gordura. Se desloca, né? Tem mesmo com retirada de mama, a gente reconstruindo a mama, colocando uma prótese, fazendo expansor de pele, mesmo assim a gente consegue identificar vários nódulos daquele anticorpo estranho, que é impossível de se tirar por completo. Então, você que está nos assistindo hoje, é interessante que antes daquele ímpeto é necessário uma série de cuidados. Quem você vai procurar, se o preço compensa o risco que você vai correr. Então é interessante você procurar quem deve ser formado de direito. Me diga uma coisa, uma das preocupações femininas e também masculinas, dizem, nós estamos falando de mulher, mas diz que muito homem procura cirurgia plástica, né? Também. Muitos homens. Os homens têm tantos problemas, vamos dizer, como as mulheres, porque também nós temos aqui o que a gente chama de pneuzinho, essa gordura localizada. O que há de verdade, doutor Dimitri, nessa questão da gordura localizada? Por exemplo, tem pessoas que querem fazer a tal de lipoaspiração, que é você meter um tipo de uma seringa e ficar extraindo gordura, é isso, uma lipoaspiração? A lipoaspiração... Qual é a utilidade e A lipoaspiração, ela não serve para emagrecer as pessoas. Não serve? Não serve para emagrecer. A lipoaspiração é aquela pessoa que às vezes fez exercício físico, perdeu peso, mas ela ainda tem algumas áreas do corpo que tem uma gordura localizada que não sai, não consegue perder, tem ou assimetrias. Mas é aquela gordura já derretida, vamos dizer. Fica localizada, mesmo emagrecendo ou fazendo exercício, ele não consegue, né? Então, perder aquela gordura. Então, a lipoaspiração ela vai fazer, através de cânulas, a remoção daquele tecido adiposo, né? Tecido de gordura, com uma localização errada, assim, né? Então, isso que é retirado não volta depois? Não volta mais. Não volta mais. A gordura, uma vez que ela é retirada, com a cânula, assim, existem outros tratamentos que não retira a célula de gordura. Sim. Né? Tratamentos externos que são... Mas se eu não tomar cuidado, eu vou voltar a ter mas futuramente. com a lipoaspiração, ela remove aquela célula de gordura daquela região. Então, por mais que a pessoa volte a engordar, aquela região vai continuar com algumas células de gordura, mas ela vai crescer menos, digamos assim, ela não vai... Todo mundo pode fazer? Lipoaspiração tem contraindicação ou não tem? Qual é a contraindicação? Toda lipoaspiração é uma cirurgia. É uma cirurgia, e ela deve ser considerada um procedimento de médio ou grande porte. A lipoaspiração não é uma cirurgia indolente. Já vimos lipoaspiração perfurando o intestino, fazendo... Sim. Isso é um percentual muito pequeno. Sim, mas são acidentes. Mas existe o risco. Como qualquer cirurgia, existe o risco de hematoma, existe o risco de infecção, existe o risco de seroma, que é um líquido que é produzido quando há um descolamento muito grande. Claro. Uma cirurgia muito grande. Então, existem vários riscos relacionados a cirurgia em si, qualquer cirurgia, não só de lipoaspiração. É uma cirurgia séria que deve ser considerada, deve ser operada num centro cirúrgico com um profissional credenciado. Qual é o tempo de recuperação? É rápido? É muito relativo pela região, também. Pela idade do paciente, está relacionado monte de fatores com os cuidados que o paciente tem, mas normalmente leva respondendo mais objetivamente, 2, 3 meses, às vezes um pouco mais. Então, depende do tamanho da área que é lipoaspirada, a quantidade de gordura que é retirada. A lipoaspiração é feita numa ocasião só ou são diversas? Depende do caso. Às vezes, diversos procedimentos pode ser mais do que um necessário mais que um procedimento, ou às vezes pequenos refinamentos que a cirurgia não completou. Né? Lipoaspiração é uma técnica usada solicitada por muitas pessoas. Qual é a diferença da lipoaspiração e daquela que existe, é uma cirurgia que se faz?
existe a dermolipectomia, que é Isso, retirada de pele e gordura. pele e gordura, exato. Isso. Como é que é esse procedimento e quando é que ele é necessário? O que ele difere da lipo? Por que se faz esse tipo de cirurgia ao invés da lipo? A lipoaspiração, a gente faz a remoção da gordura sem a necessidade de retirar a pele. Então, às vezes, é uma pessoa jovem, né, que tem a pele ainda retrai, mesmo fazendo a lipoaspiração. Mas quando o paciente tem mais idade, o excesso de pele é muito grande, aí só a lipoaspiração não vai resolver o problema. Vai sobrar aquela pele. Então, cada caso deve ser avaliado pelo seu cirurgião plástico e aí ver quais são os benefícios da cirurgia, né, digamos, da dermolipectomia, da abdominoplastia, né, ou da lipoaspiração. Mas, muitas vezes é necessário associar as duas armas terapêuticas, digamos, fazer uma lipoaspiração e fazer a ressecção de pele depois. Hoje, o que se procura mais nos dias de hoje, na sua experiência de clínica, nos hospitais também, nos quais o doutor atende, o que as pessoas têm procurado mais na questão estética? Questão estética, a cirurgia mais comum é a lipoaspiração. Lipoaspiração. Em segundo lugar está a prótese de mama. Prótese mamária está crescendo bastante. Antigamente tinha muita demanda para redução mamária, mas hoje em dia o padrão de beleza mudou. Isso aí o padrão de beleza não é o mesmo há 20 anos atrás. Sim, hoje mama grande se quer preencher, vamos dizer. Hoje em dia, então até as pacientes que têm mamas de maior volume não têm desejo de remover ou diminuir, né? Mas a prótese de mama cada vez vem ganhando mais espaço. Hoje também aumentou muito a incidência de carcinoma mamário, vamos chamar assim, né? de câncer de mama. A cirurgia plástica ela tem tido um fator importante, por exemplo, na reconstituição depois de uma mastectomia? No hospital universitário onde eu trabalho, a gente tem, juntamente com a mastologia, que é que realmente faz a remoção, ou a mastectomia, ou às vezes remoção de um quadrante só da mama, nem sempre é necessário retirar toda a mama, né? Então a gente tenta operar já no mesmo tempo, a paciente faz a remoção do nódulo ou do... Quer dizer, no mesmo procedimento está lá o cirurgião plástico para... Nem sempre é possível se fazer isso. Sim. Tá? Mas às vezes, na grande maioria das vezes, nós conseguimos fazer uma reconstituição da mama. Só que a gente não está dando uma nova mama para ela. Na verdade, a gente vai utilizar os tecidos da região, ou às vezes tem que colocar um volume, ou prótese, ou lipoenxertia, né, colocação de gordura, para preencher aquele tecido mamário que foi removido devido à tumoração, né, ao câncer. O nariz, nós estávamos falando aqui antes, ambos aqui temos um desvio de septo, né? Sim, sim. O que isso tem sido... Tem havido muita procura, por exemplo, para corrigir nariz? E qual é a importância, fora a estética, né, vamos dizer assim, qual é a importância de uma respiração adequada? A respiração está relacionada a uma defesa do corpo também. O ar ele passando pelo nariz, ele aquece, umidifica, ele filtra, né? Também. Então vai diminuir a chance de fazer infecções no trato respiratório. Mas por isso que às vezes corrigir o septo nasal não está simplesmente no fato de respirar melhor. E realmente o que se vê de imediato é a melhora na respiração, né? No fluxo aéreo, mas existem outros benefícios também relacionados a isso. Então, uma cirurgia de nariz, muita gente fala, né? Vamos esclarecer isso, vamos desmistificar isso hoje. Muita gente diz que é horroroso se fazer cirurgia de nariz, porque você recebe anestesia local. Quando você faz, como é que se diz? Quando tira tecido esponjoso, você sente cheiro de churrasco. Então isso aí é verdadeiro ou é um mito isso? Como é? Depende da técnica que eu Depende da técnica. Como é que é isso hoje? Eu tenho preferência de fazer cirurgia de nariz com anestesia geral. Então o paciente já vai acordar, ele... Com o procedimento feito? Às vezes com tampão ou sem tampão no nariz, mas logo ele é removido, não tem o queimar a adenoide, né, que faz a cauterização da adenoide. Hoje em dia não se faz aquela cauterização que antigamente se fazia. Não se faz? Qual é o procedimento hoje? Não se faz então, porque muitas vezes retorna e não resolve o problema. Às vezes porque você ouve, o teu pai fez no passado, vamos dizer, falou, nossa, eu sofri aquele cheiro, não sei o quê. Então o filho não quer nem saber se ele tem... Então hoje, para deixar tranquilo... Meu pai particular, meu pai é otorrino, meu irmão também é otorrino,
particularmente, eles não fazem, nunca fizeram, assim, não tinham o hábito de fazer muita cauterização, né? Sim. Porque às vezes a cauterização excessiva da adenoide pode dar problemas até no trato respiratório. O nariz não vai funcionar como deveria, né, para umidificar, porque vai estar abrindo muito espaço e a respiração passando. Mas depois, se quiser convidar o meu irmão também, ou o meu pai para conversar também, sobre esse assunto. Mas o tecido esponjoso que você estudou? Quando tem um desvio de septo muito grande, ou quando tem um tratamento de adenoide, da própria amígdala, às vezes associar, ou acompanhar junto com o cirurgião, com outro otorrino. especialista. Eu particularmente gostaria, assim, em casos com desvio de septo muito grande. Você pede assessoria de um outro profissional. Eu operaria junto com o meu irmão, assim, dependendo do caso, eu operaria junto com o meu irmão. Isso é importante. Vamos ver se tem alguma pergunta aqui. Que é o otorrino, né? Mas tem gente que já tem. O importante é saber fazer bem feito, né? Isso é o mais Independente importante. da especialidade, se ele é otorrino, se é cirurgião plástico, o importante é fazer bem. Teve realmente a formação na cirurgia plástica, nariz, assim, a gente respeita muito. Talvez a cirurgia que a gente mais respeite, porque se não cuidar na primeira cirurgia, a segunda é mais difícil e a terceira é praticamente impossível. Então, quanto mais faz cirurgia, mais difícil é depois para corrigir. Com certeza. É por isso que é necessário um procedimento perfeito antes, né? Sim. Uma pergunta aqui de uma telespectadora. No caso de cirurgia plástica nos olhos para retirada de pálpebra, excesso aqui, né? As bolsas abaixo dos olhos, deve procurar um oftalmologista ou um cirurgião plástico? Olha, a cirurgia estética das pálpebras, ela normalmente sempre foi resolvida com um cirurgião plástico. Hoje em dia existe o oftalmologista que teve a formação para operar pálpebra, mas ainda hoje a grande maioria dos casos de blefaroplastia, que é essa cirurgia de pálpebra, é realizada por cirurgiões plásticos, né? Mas essa gordura ali que é aqui, realmente ela né? É pseudohernia, na verdade é porque o ligamento dos olhos ele afrouxa com a idade, e a gordura que normalmente ficaria atrás dos olhos, ela acaba sendo empurrada tentando empurrar através do septo e da pele. Mas isso, fora o aspecto estético, não causa mal algum à pessoa, né? Não, essas bolsas aqui, a pálpebra caída? Não. Na grande maioria das cirurgias a gente resseca ou reposiciona essa gordura. Então, hoje em dia reposiciona a gordura? Hoje em dia está muito em voga a reposição da gordura, mas depende de cada caso. Parte a gente remove, parte a gente reposiciona. Isso que se usa muito hoje, peeling, não é isso? Sim. É um procedimento aconselhável, vamos dizer? Sim, é um procedimento que é muito utilizado, não só por cirurgiões plásticos, mas também por dermatologistas. E ele faz dependendo do caso, ele faz uma limpeza da camada mais superficial da pele. Então, claro, existe o peeling leve, que é o que remove pequenas impurezas da pele, depois regenera, o peeling médio e o peeling profundo. O peeling profundo ele já tem maior índice de complicação, mas o resultado dele ele é um pouco melhor, né? Vamos supor que eu queira fazer, já com a idade um pouco avançada, eu queira fazer a estética do meu rosto. Aquilo que todo mundo diz. Puxar aqui, puxar ali, acabar com essa pálpebra caída, né? Esse excesso aqui. O tratamento da pele prévio é importante para o sucesso, para um resultado melhor da minha cirurgia plástica ou não? Muitas vezes está associado a um melhor resultado. É mesmo? Eu acho assim, o cirurgião plástico não pode ficar só na parte da cirurgia. Acredito assim que deve associar todas as armas terapêuticas que nós temos. Então, às vezes, tratar a pele antes da cirurgia ou depois da cirurgia vai dar um melhor benefício, né? Então, eu faço no consultório a luz intensa pulsada, que ou o laser, a gente faz um tratamento. Como é que é essa luz intensa pulsada? O que é isso? Luz intensa pulsada é um feixe de luz que a gente usa transdutores, né, que é através da pele, e ali onde a pele é mais escura, é igual o sol, onde é mais escuro ele absorve o calor da luz. Sim. E onde é claro reflete. Então, onde tem pequenas alterações, manchas hipercrômicas, manchas escuras na pele, ele acaba atenuando essas alterações de coloração na pele. Isso na plástica, está dentro da cirurgia plástica, eu faço mesmo? No meu consultório também. Poxa, interessante. Então, até no hospital universitário a gente faz isso.
Inicialmente a gente fazia alguns casos estéticos, hoje a gente faz bastante em paciente queimado, que às vezes faz manchas hipercrômicas na pele, no rosto, na pele da mão, na pele da área queimada, e a gente faz isso aí e tem um bom resultado. A mancha senil tem resultado? Tem sucesso? Tem tratamento? Sério? Tem tratamento. É mesmo? Tem Como tratamento. é isso? Nem sempre a gente consegue resolver por completo, mas a luz intensa pulsada é um tratamento bom. É melanina, né? Que é o problema da mancha senil, é a melanina. É o acúmulo de melanina em alguns pontos e acaba manchando a pele. Mas a gente tem até dentro do hospital universitário, a gente fez um trabalho justamente com isso aí, mostrando um benefício que tem a luz pulsada. Os nossos primeiros casos lá no hospital universitário foi justamente com isso. Quer dizer, um idoso chega lá e ele consegue melhorar bem as manchas senis dele, vamos dizer? Tem que avaliar o caso, claro, tem que ver se realmente vai ter o benefício com isso, né? Não serve para todo mundo. Mas o que pode determinar sim ou não? É o tipo? São os exames clínicos, o exame a gente tem que ver qual é a causa, a gente tem que ver qual é a causa dessa hipercromia, né? E dependendo da causa, a gente pode ou tratar com pomadas específicas para isso, para clareamento, ou às vezes a luz intensa pulsada. Uma coisa é verdade, laser. Nem todo idoso tem mancha senis, né? Nem todo. É interessante. Está muito relacionado à exposição solar. A exposição solar. Muito relacionado à exposição solar. Você tocou num assunto importantíssimo, importantíssimo. As pessoas, dentro da minha família mesmo, meus filhos, né, alguns ali teimosos, vão se expõem ao sol e sem a proteção solar. Sim. Nessa sua experiência clínica e o que você tem acompanhado em hospital tudo, é visível um dano à pele em função da exposição ao raio ultravioleta? É muito visível e é praticamente o dia a dia no hospital universitário. Nós tratamos muito de câncer de pele lá no hospital universitário e a gente vê até os agricultores, pessoal que se expõe diariamente ao sol, a diferença da qualidade de pele do antebraço da qualidade de pele do tórax ou do abdômen, que está mais protegida do sol durante o dia. Então a gente vê que a qualidade de pele, a textura, a incidência de câncer nessa pele do antebraço é muito maior do que no resto do tronco ou dos membros inferiores. Todo isso que tem aparecido, todo câncer geralmente tem uma certa malignidade, vamos dizer, o câncer de pele? O tumor ele pode ser maligno ou benigno, sim, né? O tumor benigno ele não se espalha. O tumor maligno, que é o câncer, esse sim pode se espalhar, dependendo do estágio que ele estiver. Então, sempre que for identificado um tumor maligno, ele deve ser removido. Isso também só se consegue avaliar através de um profissional, de exames. Sim. Se a pessoa chega no médico, faz-se... Na maioria das vezes nós fazemos uma pequena biópsia. Sim. Daí o patologista não vai nos dizer qual é aquele tipo de tumor, se ele é um benigno, maligno, ou qual é o tipo de malignidade. Independente do grau de malignidade, a gente tem a margem de segurança. Tudo isso aí é estudado, é científico, e cada tipo de tumor, cada tipo de câncer, ele deve ser removido com uma margem cirúrgica diferente. Então, às vezes é um tumor com carcinoma basocelular, que apesar de ser um câncer, ele não tem o costume de se espalhar. Aí a margem é um pouco menor, para não ter que remover uma área muito grande. Mas quando ele se trata de um carcinoma espinocelular ou até de um melanoma, que é o mais grave de todos, sim, aí a margem cirúrgica deve ser maior. Então, às vezes até remoção de linfonodos, né? Então, cuidado de pele é imprescindível, muito necessário, importante. Muito importante. Exame anual da pele, ou com dermatologista, ou com cirurgião plástico, ou até com o médico do posto de saúde, o médico que acompanha, pode ser um cardiologista, mas que acompanha, que tenha que se sinta à vontade em identificar lesões na pele e, no caso de uma identificação, encaminhar para um especialista, né? Acontece muito cirurgia plástica, eu conheço muita gente que vai em cirurgião plástico, né? Principalmente para tirar pintas e manchas. Isso você pode tirar sem nenhum problema? Existe uma preocupação prévia? Essas pessoas que querem fazer isso, qual é o procedimento que elas devem seguir para fazer? Porque muitas vezes elas vão fazer em pessoas que não têm o mínimo, vamos dizer, o mínimo gabarito para fazer aquilo, porque você pode fazer por criogenia, você pode fazer por queimar e tudo isso aqui. É perigoso mexer com pinta e mancha de pele? O perigoso é quem não sabe o que está fazendo.
alguém que não tem aquela habilidade ou que não sabe identificar as lesões, porque não adianta queimar e aquela lesão ser um tipo de lesão que normalmente ela começa de baixo para cima. Isso que eu ia perguntar, porque o que está para cima não necessariamente não esteja para dentro também, não é isso? Então, dependendo do tipo da lesão, às vezes é um tumor benigno, mas tem que ser identificado se ele é só da camada mais superficial da pele ou se ele é de toda a camada da pele. Se ele for de todas as camadas da pele, ele deve ser removido por completo e realmente não vai tirar aquela pinta, vai trocar aquele nevus, né, aquela lesão, por uma cicatriz. Então vai ficar a cicatriz vai ficar para sempre. Às vezes pode até fazer um queloide. Então o profissional tem que mostrar para o paciente quais são os lados, qual é o lado que vai ficar depois. Então não adianta dizer, vamos tirar, pronto, vamos tirar. Não, vai trocar por uma cicatriz. Vai ficar uma cicatriz, nem sempre fica ótima, né? Com o tempo a gente vai envelhecendo, nós vamos perdendo o colágeno, né? Uhum. Existe reposição de colágeno? Não, né? É reposição artificial. Uhum. Porque vamos melhorar a pergunta aqui. Quando eu vou fazer a cirurgia corretiva, né, que eu tenho que esticar aqui, por que eu tenho que esticar? Porque está me faltando já colágeno, já não produzo tanto e tudo isso aqui, então eu vou esticar aqui. Vai passar um tempo, o problema vai continuar. Então, como associar isso com uma cirurgia bem sucedida, que eu tenho, por exemplo, um prolongamento de satisfação daquele procedimento cirúrgico que eu vou fazer? Todos os resultados não são estáticos, né? Então, o resultado da cirurgia plástica é um resultado dinâmico. Operou, ficou muito bom, mas depois de 5, 10, 15 anos, o resultado vai se modificando. Sem sempre, dúvida. Porque o nosso corpo está se modificando a cada momento. Então, também mostrar para o paciente que às vezes vai operar a mama, mas resolve ter outra criança, ou emagrece demais, ou engorda, o resultado da cirurgia vai ser modificado. É uma coisa que não dá para separar. Então, às vezes, o paciente tem que ter consciência disso, que o resultado é uma coisa, às vezes, operar o rosto, mas depois de alguns anos ele vai voltar a ter uma flacidez, vai voltar a alterar a qualidade da pele, vão ser criadas novas rugas, e aí isso aí vai... E a pessoa tem que se conformar de que o tempo realmente é cruel, como dizem, e ela vai ter que se adequar ao que é a natureza. Tem que identificar. Às vezes o paciente ele quer voltar no tempo, não volta no tempo. Não a gente tem consegue jeito, tirar né? alguns estigmas, algumas coisas que realmente incomodam. Às vezes, a minha pálpebra tá muito ruim, está com excesso de pele, como a paciente que enviou a pergunta, talvez seja um problema que a incomode. Então, às vezes a remoção, a melhora estética da região vai melhorar a qualidade de vida dela. Mas se ela quiser voltar aos 20 e poucos anos dela, ela não vai conseguir, e isso tem que ser identificado para realmente ser abordado na cirurgia, porque ela vai dizer, não voltei, não estou, né, ainda estou, me olho no espelho, ainda acho que eu estou com aquela idade. Então não pode prometer que a paciente vai rejuvenescer 5, 10 anos. Isso é mentira, né? A gente vamos tentar melhorar, essa região vai melhorar um pouco, vai ficar uma cicatriz nessa região. Tem que falar os prós e os contras de todas as cirurgias, para não haver surpresas, né? Qual é, na sua opinião, a celulite? A celulite, ela umas dizem que é excesso de gostosura, não sei como é que é, né, que eles chamam assim. É isso, mais ou menos isso. A celulite, ela tem solução? A solução cirúrgica? Podemos dizer que ela tem tratamento, mas solução... Não. Cirurgicamente, não. Depende do que é considerado solução, né? Se é a remoção de todas as celulites no corpo da mulher, que é praticamente impossível, isso aí está relacionado ao hormônio. Ela é diferente daquela gordura abdominal, a celulite ou não? A celulite é uma trave fibrosa entre a pele e a musculatura. Sim. Ou a pele e outras fibras que tem abaixo da gordura. Então ficaria aquela depressão. Existe tratamento, cânulas de lipoaspiração especial que podem fazer uma lipoaspiração superficial, ela pode na região glútea, nas coxas, remover parcialmente essas fibras, mas às vezes volta, claro, nem sempre com a mesma intensidade que se tinha anteriormente, mas pode ter uma melhora, às vezes pequena, às vezes maior, dependendo de cada caso,
com outras cirurgias ou até um tratamento superficial, nem sempre precisa ser cirúrgico. Existe laser que melhora a qualidade das estrias, sim. O laser faz parte da plástica. O laser tem vários tipos de laser, né? E eles, assim, se o cirurgião plástico não se sente à vontade, não tem experiência, ele pode encaminhar para um colega, às vezes dermatologista, ou não, né? Ou às vezes, se ele tiver um conhecimento, ele pode também utilizar no próprio consultório. Então, associar isso, eu acho que vai chegar num melhor resultado para aquele paciente. Nós estávamos falando antes do programa começar, né? Na questão do como é que eu posso saber hoje, eu vou fazer uma consulta no seu consultório, no seu consultório, e eu quero saber como é que vai ficar meu rosto em cima daquele procedimento que eu quero fazer. Você vai me dizer que aqui o meu pé de galinha não dá para desaparecer, mas ele vai atenuar bem, não sei o que, aqui pode ficar mais, escondendo e tal. Como é que eu posso ter uma ideia? Hoje já não se usa, parece mais o recurso daquele negócio do computador, como é que ficaria meu rosto assim, né? Como é que eu poderia ter uma ideia do resultado daquilo que eu pretendo? Como é que você me convence hoje? Convencer não, como é que você me deixa tranquilo, seguro para eu fazer o procedimento ou realmente ir para o centro cirúrgico tranquilo, sabendo que eu vou me aproximar do resultado que eu quero? Pois não, essa é uma pergunta difícil e uma pergunta assim que gera vários debates, mas sim. Mas deve ser uma coisa muito comum, né? Como é no consultório. Tá? Eu não gosto de mostrar imagens de assim, existem softwares que tentam reproduzir aquilo que vai ficar, seria o seu resultado pós-operatório. Mas ele tem dois lados, né? Só que o lado disso, que às vezes cria uma expectativa que nem sempre na cirurgia se consegue. Claro. Então às vezes o paciente imprime, fica com aquilo em casa, aí opera e realmente olha, não ficou exatamente como está aqui na foto, e eu me vendesse aquele resultado que era isso aqui. Cada um cada um, né? Cada organismo reage eu gosto de fazer forma. assim, de colocar um espelho na frente do paciente, mostrar como vai ser a cirurgia, como vai melhorar, tracionar a pele, mostrar onde vai ficar a cicatriz, como vai ser feita a cirurgia, e também mostrar fotos de pacientes é uma coisa um pouco ingrata. Assim, também. porque eu não mostraria jamais uma foto de pálpebra que tenha ficado ruim. Claro, né? Claro, vai mostrar só coisa bonita. Nem todos nós temos resultados ótimos e resultados bons. Né? Alguns resultados ruins, mas resultados bons e ótimos todo cirurgião plástico tem. Então, quando se mostra no consultório, só vai mostrar os casos ótimos. Não tenha dúvida. Então, às vezes, está induzindo o paciente a acreditar que o caso dele vai ter aquele resultado ótimo. Então, nem sempre, ou às vezes o caso dela com a cirurgia teria mais benefício do que o seu caso, digamos. Então, eu acho que cada caso é um caso, como eu já falei, e tem que ser abordado de uma maneira, às vezes mostrar uma foto ou outra para ter ideia de como fica a cicatriz, de como vai ficar a cirurgia, mas tem que ser exemplificado e mostrado bem que nem sempre se consegue o mesmo resultado, nem sempre se tem tanto resultado. Cirurgia de rosto se faz numa única oportunidade ou não? Ou tem cirurgias que você espera um determinado procedimento, uma recuperação e depois você complementa? Como é que é geralmente uma geral no rosto que a gente chama? Na grande maioria das vezes dá para fazer tudo no mesmo dia, no mesmo procedimento. No mesmo procedimento, tá. Pode ser feito. Às vezes não, às vezes a pessoa não quer fazer uma cirurgia mais rápida, ou, né, o paciente, não quero fazer uma cirurgia muito grande. Hematoma, tem gente que fica com mais, isso aqui também pode... Mas na grande maioria das vezes o procedimento pode ser feito no mesmo tempo, né, no mesmo tempo cirúrgico. Um assunto que provavelmente o doutor lida também com frequência, principalmente trabalhando em hospital, queimadura. Queimadura, sim. No hospital universitário nós estamos aguardando sempre tratamento de queimados, né? Mas o cirurgião plástico também sabe tratar bastante, quem teve a formação, nós tratamos vários pacientes com os grandes queimados no hospital universitário. Né? Na questão da queimadura, hoje ainda é muito comum. Muito comum, né? Deve ser triste, né, realmente. A questão do implante de pele, existe rejeição em se tirar a pele de terceiros, muitas vezes, para se fazer um implante? Nós até recentemente utilizamos o banco de pele lá de Porto Alegre. Sim. Existe um banco de pele. Existe um banco de pele. Nós temos até um paciente grande queimado, com 65% da área queimada do corpo, né, da área da pele.
e nós utilizamos, como não haveria como cobrir toda essa região da área exposta ao calor, nós utilizamos o enxerto quando é do próprio paciente, quando tira-se de uma área que não foi queimada e se posiciona no resto na área que foi queimada. Sim. Aí na grande maioria das vezes esse enxerto, né, que é retirada de um tecido para colocar em outra área, ele funciona. Na grande maioria das vezes ele já serve como cobertura. Aquela área que foi retirada a pele, ela é retirada parcialmente. Então funcionaria como se fosse um peeling. Sim. Então aquela pele ela vai voltar a se regenerar. Nós temos aparelhos no hospital universitário, que é um aparelho que é o dermátomo. Então ele faz como se fosse um cortador de queijo. Ele tira uma fatia de... Nós conseguimos regular 4, 5 milímetros, nós conseguimos retirar essa pele sem lesar muito a área doadora. Então, depois de 2, 3 semanas, nós podemos remover da mesma região mais pele para cobrir. Porque qual é a primeira camada de pele que se tira? Como é que é? A camada mais superficial. E a pele sempre ela se regenera da profundidade para... De dentro para fora, de dentro para fora. E agora só explicando mais ali sobre aquele paciente queimado, quando é o tecido de pele de outro homem, né, de outra pessoa, depois de um certo tempo, o corpo reconhece, depois que vão nascendo novos vasos sanguíneos, o corpo ele entende, ele consegue perceber que aquela pele não é do próprio paciente e realmente ele acaba expelindo aquela pele, acaba regenera, mas aquela pele ela serve como ela não regenera, ela serve como curativo biológico. Curativo biológico, mas sim, 15 a 30 dias ela funciona como um curativo. Depois disso, essa pele ela sofre um processo de necrose e acaba se descalando e sai. E aí tem que ser removido. Aí aquela parte que já se regenerou, a gente pode fazer um novo enxerto nessa região. A gente vê, falando de queimados, nós vemos muitas pessoas que sofreram acidentes e ficaram com aquelas, não tem sequela assim de deformação, mas em compensação fica aquele vermelhão. Isso você já deve ter visto essa. Sim. Isso tem solução cirúrgica ou não? Nem sempre a solução desses problemas é cirúrgica. Às Sim. vezes, com a própria luz pulsada, há uma melhora dessas áreas de hipercromia. Nem sempre a hipercromia é preta, pode ser... porque tem aquele vermelhão, cor roxo, né? Isso, mas o vermelhão está por causa do aumento da vascularização da região. Mas a luz pulsada tem resultado também nesse tipo de... A luz intensa pulsada tem resultado positivo nesses casos. Não tão boas como as lesões escuras, mais hiperpigmentadas. Mas existe uma boa resposta nesse caso. Aproveitando a sua visita hoje conosco, o que você recomenda para as pessoas que pensam em buscar solução para o seu corpo? O tempo é cruel, nós vamos engordando, nós vamos envelhecendo, então a gente começa a se olhar no espelho e começa a não se gostar. O que você recomenda como cirurgião plástico para essas pessoas? Elas devem realmente buscar um médico primeiro, elas devem primeiramente buscar um psicólogo. Como você faria, qual seria a orientação que você daria? Até uma pergunta, não é fácil essa pergunta, mas para essas pessoas que às vezes têm até preocupação, eu vou cair na mão de alguém bom, será que o resultado vai ser o que eu espero? Não vai ser? Eu estou melhor assim, eu posso ficar mal? Se eu fizer, depois eu me arrependo? Que orientação você daria para todos esses telespectadores, todas essas pessoas que porventura não estejam satisfeitas ou querem melhorar a sua autoestima? Qual seria o melhor procedimento para essas pessoas, a princípio? Primeiro passo. Primeiro eu gostaria de esclarecer que a cirurgia plástica ela não vai voltar no tempo, ela não vai fazer, não é um isso foi muito bom você frisar. Eu acho que isso aí não vai, quem está buscando isso não vai ter sucesso com a cirurgia plástica, tá? E a pessoa, às vezes a pessoa não se sente bem com certa parte do corpo. Então acredito que nesses casos a cirurgia plástica vai ter um benefício, né? Então, não me sinto bem. Só que esse benefício tem que estar associado com outras atividades também, né? Tem que estar associado. Então a pessoa tem que se sentir bem. Às vezes, se aquele problema físico para ela incomoda no dia a dia, é uma coisa que ela frequentemente percebe que aquilo ali não faz parte, não incomoda, digamos, no caso da pálpebra daquela paciente, ela se olha no espelho todo dia, acha que o excesso de pálpebra
está incomodando ela não se sente bem por causa daquilo, a cirurgia plástica vai trazer benefícios. Mas a paciente que quer voltar a ter 20 anos, essa paciente ela não vai ter uma felicidade completa, digamos, com a cirurgia e vai ter frustração. E isso traz problema para todo mundo, não só traz problema para o paciente, para toda a família, para o cirurgião plástico também que se incomoda, para todo mundo que convive com essa pessoa. Então, identificar. Tem um pouco de psiquiatria no meio, claro. Mas até tem alguns que falam que é o psiquiatra com bisturi, mas a gente tem que prestar atenção no que o paciente quer e se realmente vai conseguir dar isso que ele quer. Por isso que eu falei que você precisa ser um pouquinho de psicólogo também, né? Então, você tem uma mensagem assim, procura o seu cirurgião plástico, pergunta o que pode ter de benefício, mas também pergunta o que vai mudar, se vai melhorar por completo. Porque nem se o que você quer completo, é possível, se você vai alcançar isso. Mas muitas vezes a grande maioria dos nossos pacientes, quando se mostra exatamente o que vai ser feito na cirurgia e quais são os benefícios que vai se ter com a cirurgia, elas saem super felizes. Às vezes aquela ideia que ela tinha antes da consulta não é a mesma que ela saiu depois da consulta. Claro. Mas o que não pode é antes da cirurgia e depois da cirurgia ter uma outra ideia. Não, ela vai para a cirurgia sabendo que vai melhorar e vai sair da cirurgia com aquele resultado completo. Porque na verdade você é um artista, né? Vamos dizer, o cirurgião, porque vai lá o paciente, ele quer que você transforme aquela pessoa e você também tem que ser aquela pessoa que vai fazer de acordo com o que ele quer. Então é uma simbiose entre paciente e médico, vamos dizer. E para você, para a sua profissão, para o seu próprio talento, para o seu próprio desenvolvimento, é importante que o seu paciente fique satisfeito. O que ele possa mostrar foi o Dr. Dimitri Cardoso de Matos que fez essa cirurgia em mim. Puxa vida, você ficou bem. Entendeu? Então isso é muito importante fazer essa avaliação. Então você recomenda então que todas as pessoas busquem fazer uma consulta prévia, fazer exposição do que querem. Do que realmente o incomoda no corpo. Exatamente. Não é exatamente o que quer fazer. O paciente tem que saber o que incomoda. Me incomoda isso, me incomoda a minha pálpebra, o excesso de pele da minha pálpebra, quando eu acordo cedo, aquela bolsa de gordura fica muito para fora, isso aí me incomoda muito. Então, isso, a cirurgia, então eu já sei qual vai ser o procedimento. Agora o paciente teve paciente, como eu exemplifiquei, semana passada veio conversar comigo, eu queria operar o meu rosto, mas a cirurgia não ia conseguir exatamente o que ela queria. Então, às vezes um peeling com a cirurgia de pálpebra já conseguiria o objetivo que ela naquele momento precisa. Daqui a 5, 10, 15 anos, talvez ela precise de uma cirurgia no rosto. E exemplificando isso, eu acho que vai ter uma aceitação melhor pela paciente, né? Então, sabendo, né, de tudo, do benefício que ela vai ter, ela vai estar mais preparada até para o pós-operatório, vai ficar mais feliz com o resultado. Né? Aquela questão existe algum só, que nós acabamos desviando um pouquinho o assunto, não, naquela hora, o colágeno, sim. Ele não se refaz, né? Mas existem algumas... O que tem na gelatina, por exemplo? Gelatina tem colágeno? Como existem é que é vários tipos de colágeno. Sim. Né? Existe o colágeno quando a gente ainda está na fase de formação fetal. Existe o colágeno nosso da pele. Existe o colágeno da cicatrização. Que usam muito tem vários tipos de colágeno. Tem mais de 18 tipos de colágeno. Sim. Mas os 3 principais estão relacionados com cicatrização, com pele normal e o fetal. Então, a combinação, tem tratamento de pele para estimular colágeno, a luz intensa pulsada ela estimula colágeno, só que o colágeno, uma vez que ele for rompido, uma vez que ele foi violado, que ele sofreu muito o dano solar, sim. Reabilitá-lo é muito difícil, assim, melhorar a qualidade do colágeno é algo muito difícil, que até hoje existe muito estudo e ainda tem pouco resultado, o resultado é muito pobre. Então, qual é o fator que mais prejudica o colágeno? Exposição solar. Exposição solar. Sem sombra de dúvida. Então está aí, todo mundo aí que uma das coisas que as pessoas mais são displicentes é na exposição solar. Então não adianta você se expor no sol e depois procurar um cirurgião plástico, né? Porque aí o resultado vai ficar mais difícil. E a proteção, esses tais de protetores solares, eles têm efetivamente algum resultado eles prático? Protegem muito, né? Mas muito. Nunca 100%. Nunca 100%. Mas eles protegem de maneira muito importante. Bem. Mas mesmo assim, exposição solar entre as 10 da manhã
4 horas da tarde sempre deve ser evitado. E quando tiver exposição, às vezes trabalha no sol, ou sempre tentar um bloqueio direto, como um chapéu, um boné, associado com o uso de bloqueador solar, né? No rosto, bloqueador, dependendo da proteção da pele, mas sempre protetor 50, 70 no rosto, e na mão e nas mãos, né? E no resto do corpo pode ser um protetor mais... Nós estamos falando de bronzeamento e dentro do pouco tempo que nós temos, que o tempo é dinâmico aqui, Cronos, né? O deus grego, Cronos, esse tal de bronzeamento artificial. O que você me diz disso? Qual é a sua experiência nisso nos seus estudos, o bronzeamento nas suas pesquisas? Artificial, aqui não está o modismo, já passou a época do modismo do bronzeamento artificial. E ele realmente agride também a pele, assim como a exposição solar. Então ele deve ser feito com ponderação, assim, não deve ser feito de maneira... Entre o bronzeamento artificial e o solar, qual é o menos ideal nocivo? Assim, o bronzeamento sempre vai ser, a exposição solar sempre vai ser nociva à camada de colágeno na nossa pele. Mas a exposição, o bronzeamento mesmo, bronzeado, a pele cor de bronze, ela vai ser melhor, terá uma melhor qualidade quando é na exposição entre as 8 e 10 horas da manhã e depois das 16. Depois das 16 horas. Então vai ter uma melhor... sol uma exposição saudável. Diária é necessária também para o corpo, para as vitaminas, D, né? Isso, produção de vitamina D, né? A transformação da provitamina D em vitamina D. Só que tem que ser sempre evitado aquele sol mais forte das 10 às 16 horas. Então é importante isso que nós falamos hoje, claro, isso aqui a gente pode conversar uma série de coisas, mas o importante hoje, nem sempre você vai conseguir aquilo que você pensa, né? É isso aí, o doutor foi muito claro nisso aqui. Juventude não volta, que você está, não existe isso. O tempo é assim. A exposição solar, evitar o máximo para você conservar o seu colágeno, aí sim você vai continuar jovem. Buscar sempre um profissional habilitado. Ele pode custar mais a sua consulta, mas você não vai ter problema depois. Você vai estar com alguém que vai te dizer se você vai ter um bom resultado, se você não vai ter, e você vai estar em mãos de pessoas competentes. Aquilo que você falou no começo é importantíssimo. Um cirurgião plástico tem que ser formado, tem que fazer a especialização e ainda tem que passar pela prova de título de especialista. Título de especialista. Então, é uma prova muito difícil. Né? Então é isso. Doutor de Matos, onde é que você atende hoje? Se alguém quiser fazer uma anamnese, se alguém quiser fazer uma consulta sobre as possibilidades de fazer alguma modificação no seu corpo, onde ele deve lhe procurar? Eu atendo no Hospital Baiaçu, né, no Baiaçu Medical Center, que é do lado do Hospital de Caridade, aqui em Florianópolis. Aqui no centro de Florianópolis. Qual é o endereço? É na Mauro Ramos ou não? Rua Menino Deus 63. Rua Menino Deus 63. Perpendicular da Mauro Ramos, né? Tá. E na sala 411, né, na Clínica Cardoso de Matos. Clínica Cardoso de Matos, depois passem o endereço, pode passar e-mail que a gente passa o endereço. Eu trabalho como um cirurgião plástico voluntário do Hospital Universitário nas segundas e quartas, nas segundas e sextas-feiras à tarde. Mas lá não tem consulta no Hospital Universitário? Não, a consulta é sempre referenciada. Sim. Algum médico do posto de saúde encaminha para uma especialização, para uma necessidade. Já é mais questão de urgência. De emergência o caso de câncer, muitas vezes o CEPUM nos encaminha atendido direto, né? Sim. O posto de saúde também encaminha com urgência. Em caso de câncer, a gente abre sempre, a nossa agenda está sempre aberta. Mas em casos eletivos, né? Casos que não são urgentes, casos de estética, também são atendidos lá, mas todos são referenciados do posto de saúde. Realmente demora, porque a demanda é muito grande, mas existe esse atendimento e a gente tenta operar, realizar os procedimentos cirúrgicos a maior quantidade, mas nem sempre a gente consegue, né? Porque a demanda é muito maior do que a gente... Imagino. Um telefone de referência ali da clínica, para alguém tem de cabeça ou não? 48, né? 3223-2002. 3223-2002, a Clínica Cardoso de Matos, Dr. Dimitri, que é especialista em cirurgia plástica. Dr. Dimitri, suas considerações finais sobre o assunto, você dá um recado para o nosso telespectador a respeito de tudo aquilo que nós falamos hoje. Só resumidamente, tudo que foi falado.
evitar ao máximo a exposição solar nos horários das 10 às 16 horas, ter a ideia de que a cirurgia plástica não vai dar de volta aquela juventude que já teve um dia, tentar ver o que realmente vai mudar na sua vida realizando o procedimento na cirurgia plástica. Então, se realmente isso vai mudar a sua qualidade de vida, se aquilo ali é algo que te incomoda ou se aquilo é algo que, não, quer ficar mais bonito. Se for para ficar mais bonita, nem sempre a cirurgia plástica vai ter todos aqueles benefícios, mas se for para remover algo que incomoda, tudo mais, aí vai ter o benefício com a cirurgia plástica. Então, isso que eu acho importante. Um pequeno resumo aí, tudo a honestidade, eu acho que é a coisa mais brilhante que pode existir no ser humano, exatamente isso. Ser sincero. Então, para que isso seja avaliado, é necessário o encontro dos dois, do paciente e do profissional. Aí você vai saber o que vai ser bom e o que não vai ser. Dr. Dimitri, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço o convite, né? Eu espero aqui nós vamos ter em outras oportunidades, porque a cirurgia plástica tem uma série de coisas, nós podemos falar futuramente sobre outros aspectos dela, claro. Isso nós estamos aqui sempre para esclarecer. Então, muito obrigado pela sua presença, um grande abraço e um feliz sempre.